bom? Olá pessoal, Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é um vídeo muito especial, apesar do canal estar começando agora, eu já tenho pedidos de vídeo. E o vídeo de hoje, como o título aí você já viu, vai falar sobre a vida com Deus. Como manter uma vida com Deus? E eu fiquei pensando em como fazer esse vídeo e eu lembrei de 3 fases da minha vida, de como eu conseguia manter uma vida com Deus. A primeira fase que eu me recordei foi a minha juventude, logo quando eu me converti, adolescência, né? Eu me converti com 14 anos e aí eu tinha muito tempo livre. Então, meu tempo era igreja, o meu tempo era oração, era monte, era jejum. E como eu já disse, eu me converti com bastante intensidade. E eu me lembro que muita gente já ouviu falar a respeito do quarto rosa, né, da Fernanda Brum. E o meu quarto era como se fosse um quarto rosa ali. Minhas amigas iam lá para casa. Kelly, lembra, Kelly? Beijo pra você, Marcela. Se eu não me engano, a Michelle, a Amanda, Daisy. Eu não lembro mais assim, de todo mundo, mas eu sei que meu quarto já foi lugar de oração. E quando nós nos reuníamos ali para orar, era muito tremendo, porque a gente não tinha responsabilidade, não tinha nada para prestar conta, né? A gente só orava mesmo, e ali a gente chorava. Eu lembro que a minha mãe às vezes ficava, meu irmão, ai, mas precisa ficar chorando, parece que a gente está sentindo dor, mas era aquele desejo desesperado pelo Senhor. E eu me lembro de outra coisa também, que a gente fazia na nossa juventude, muita coisa doida, mas uma coisa legal, na casa da minha mãe não tinha laje, não tinha uma casa construída ainda, que hoje é a casa do meu irmão, e eu lembro que a gente subia pela grade da janela da sala e íamos orar lá em cima quando não dava para ir para monte. Então, Júnior, você mora num lugar consagrado, viu? Tem muitas lágrimas, muita oração aí. E eu quis já começar falando porque eu não quero que o vídeo fique longo, como ficou do Esperando do Senhor, no Senhor. E aí a gente tinha muito tempo, era só escola, né? Raramente alguém fazia estágio. E nós fazíamos visitas à tarde, nas nossas tardes nós íamos fazer visitas. Muitas vezes ia um grupo de 5 jovens para casa de uma pessoa mais velha para poder ali orar, compartilhar da palavra. E ali nós crescíamos. Foram muitos jejuns, muita consagração para o período do Ministério de Dança, do MAC Dança, Ministério de Adoração com Danças. E nós fazíamos jejuns. Nós uma vez fizemos na Mocidade, eu não sei se alguém que está assistindo vai lembrar, 1 mês de propósito. E cada um escolheu. Uns meninos fizeram de carne, outros de refrigerante. E o meu jejum, meu propósito, foi de ficar sem fazer escova no cabelo, vocês verem que não é liso natural, e também sem usar salto alto e sem usar maquiagem. Então, quem me conhece desde aquela época sabe como o negócio não é fácil, né, minha gente? Mas eu lembro que eu ministrava louvor, e eu ministrava louvor assim, sem salto, sem maquiagem e com o cabelo cacheado. Jesus recebeu, glória a Deus por isso. E aí no dia de entregar foi uma festa, foi assim algo sobrenatural, de lindo mesmo. Só que aí depois, né, desse tempo de adolescência, de todo o tempo do mundo que a gente tem para poder dedicar ao Senhor, dedicar à igreja, a gente vai começando a chegar à vida adulta. E foi quando eu comecei a trabalhar e a fazer faculdade, ainda na minha adolescência. Eu lembro que eu tinha um propósito de jejuar, se eu não me engano, 3 vezes por semana. Eu orava, obviamente, todos os dias, mais de uma vez por dia. E eu li a Bíblia todos os dias de dormir, porque, assim, ao contrário de muitas pessoas, que o livro ler dá sono, para mim é o contrário, ler desperta. Então, já fiquei, assim, viu de amanhecer lendo. Então, assim, eu lia, eu tinha um temor de nunca dormir a Bíblia, de dormir sem ler a Bíblia. Então, às vezes, eu já estava dormindo, acordava e tinha que ler, né? Esse temor gostoso. E ali, nessa época, eu li a Bíblia várias vezes. Na época, depois que eu comecei a trabalhar e a fazer faculdade à noite, como eu fazia faculdade de teologia, e eu ia longe, né? Eu pegava ônibus, era mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos para ir, 45 para voltar. E aí eu, às vezes, ia lendo a Bíblia no ônibus, ou livros, ou fazia devocional.
Aí eu já comecei a jejuar mais sim, pelo menos umas 2 vezes por semana. Eu intercalava a Bíblia com livros e esqueci de desligar a internet, já volto. Voltei, desculpa. E aí, gente, eu intercalava a Bíblia com livros, né? E também a gente, querendo ou não, a gente estudava um pouco a respeito de Deus na faculdade. E aí, eu ia ali mantendo esse tempo. Houve um tempo que eu ainda vou fazer um vídeo só disso, do tempo que eu me afastei do Senhor. Que aí parei geral, né? A única coisa que eu não parava de fazer era de ler livros cristãos. Mas o jejum e a oração era só oração de desespero mesmo, nos momentos de desespero. Mas aí, né, pulando, nesse tempo, eu sempre buscava ter esse devocional. Quando eu me casei, aí era uma delícia, porque eu tinha liberdade, eu parei de trabalhar, eu só fazia faculdade ainda durante o primeiro ano de casada, e assim, pulando já para depois quando eu formei. Eu tinha uma vivência de, durante o dia, nas minhas atividades, eu gosto muito de falar com Deus enquanto eu estou limpando a casa, enquanto eu estou fazendo almoço, e assim, antes do Eduardo nascer, eu tinha o hábito de ouvir música alta, e o Rodrigo, ele sempre se retirava para orar e ler a Bíblia, ele ficava assim a manhã inteira para isso e na parte da tarde ainda um período. Então assim, quando ele estava lendo a Bíblia, eu estava em silêncio, mas depois quando ele ia pro quarto orar, eu já conseguia ligar o som e ali eu e Deus e tal, outros louvores, e ali Deus ia falando comigo, eu ia falando com ele, nós tínhamos uma ligação muito gostosa. E então assim, são fases realmente que são diferentes, né? Quando a gente é muito novo e a gente tem tempo e disposição e não tem muitos afazeres, e depois quando a gente começa a ter algumas responsabilidades, que é quando a gente começa a trabalhar, estudar, e depois quando a gente se casa. E aí vai acabar sendo 4 épocas, né? E aí, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muitas pessoas que hoje em dia, com a correria, não conseguem ter vida com Deus. Gente, não existe você caminhar rumo ao céu sem você estabelecer uma vida com Deus. E há um tempo atrás, depois que meu filho nasceu, começou a ficar muito difícil manter uma vida com Deus. Por quê? Você está muito cansado. Você começa a ter que prestar conta de muita coisa. É o marido, é o filho, é a casa. Eu não tenho ninguém que me ajude ainda a serviços de casa. Então, assim, começa a ficar muito pesado. Mas, gente, começa a dar um desespero tão grande porque você está longe de Deus e não existe você ter vida com Deus estando longe dele. E começou a gerar um desespero muito grande em mim. E aí eu falei, Deus, eu preciso de um escape. Os meus momentos assim de ter tempo com Deus, de me afastar um pouco para ter tempo com Deus, era quando eu era convidada para ministrar. Que aí era um momento atípico, e aí o Rodrigo ficava com o Dudu, e eu ia pro quarto e ali ficava meditando, e lendo, e orando. E aí eu conseguia ter um momento de oração com o Senhor. Mas mesmo assim eu não queria isso, eu queria ter vivência. Eu às vezes ia ministrar, sabe? E falava muito das pessoas sobre vida com Deus, vida de oração. E às vezes eu não conseguia estabelecer isso assim como algo prioritário na minha vida. Isso estava me fazendo muito mal. Porque eu não consigo imaginar minha vida longe do Senhor, sabe? Não dá para viver sem comunhão, sem intimidade. E a gente, como que eu posso desejar o céu de alguém que eu não conheço? Como eu posso desejar uma morada de alguém que eu não faço ideia de quem seja? Então eu tinha necessidade disso mesmo. E então assim, a minha vida de oração e de devocional com Deus agora, que é algo que eu quero ministrar para as pessoas que têm uma vida muito corrida. Apesar de eu não trabalhar fora, eu trabalho dentro. E algumas pessoas até costumam dizer que quem trabalha dentro trabalha muito mais, né? E é um fato, assim, eu já trabalhei fora. E então eu acordo cedo. Geralmente eu gosto de acordar antes do Eduardo e do Rodrigo. E aí eu acordo, vou para a sala e medito na palavra. Leio
de 1 a 2 capítulos, assim, mas muito bem lido, muito bem estudado. E ali eu fico um tempo de meditação no que aquela palavra tem para acrescentar na minha vida, na vida das pessoas que eu posso encontrar e ministrar, agora na vida de vocês também, que eu posso estar trazendo. O que essa palavra tem para edificar na minha vida? E aí, depois que eu recebo essa palavra, que eu engulo essa palavra deliciosa, eu oro. Eu oro por aquela palavra, o sentido daquela palavra. E assim, é um momento bem rápido, porque aí o Dudu já acorda, o Rodrigo, e aí nós vamos tomar café da manhã. E aí o que eu fiz? Eu fiz um relógio de oração no celular, por alguns motivos que eu preciso orar durante o meu dia. Às 9h30 eu faço parte de um grupo lá da COMBC, que é Filhos Herança do Senhor, que é sobre oração pelos filhos. E aí então às 9h30 eu me propus a orar por esse grupo, por esse ministério. Ao meio-dia é a oração do Esperando no Senhor. Tudo isso no celular despertando. Às 4h30 da tarde eu oro pelas minhas amigas. Porque, gente, foi-se o tempo que a amizade era aquela coisa de passear junto, de dividir um segredinho ou outro, de convidar para ser madrinha de casamento. A amizade agora, para quem tem intimidade com o Senhor, é joelho no chão. Amigo de verdade ora um pelo outro, e é o que eu faço pelas minhas amigas, e tenho certeza que elas fazem por mim também. Então, assim, para não ser relapsa, para não ser descuidada, eu fiz um propósito de oração às 4h30, eu oro pelas minhas amigas. Todas elas que têm andado comigo, que me pedem oração, às vezes eu passo mais tempo orando por uma do que por outra, porque está passando por um momento mais difícil, mas eu oro todos os dias às 4h30 pelas minhas amigas. Às 7h30 eu oro pela minha família, por todos. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, meus cunhados, meus tios, meus primos, minha avó, os agregados, né, aqueles parentes que a gente tem de consideração. Então é o momento que eu tiro para orar por cada um deles. É às 7h30 da noite. E aí, na hora de dormir, eu não faço aquela oração de chat que as pessoas implicam, né? Senhor, no nome de Jesus, amém. Não. A minha oração, assim, eu geralmente, assim, raramente eu tenho que estar, assim, muito esgotado na minha vida para eu não dormir lúcida. Então, assim, o momento da noite é o melhor momento para eu orar, porque eu não tenho mais ocupação alguma. Eu não tenho que olhar o Dudu porque ele já está dormindo. Eu não tenho que me preocupar com algo para o Rodrigo comer porque ele já está dormindo. A casa não tem como limpar mesmo. Algo em mim, eu não tenho como lavar meu cabelo, não tenho que fazer sobrancelha, não tenho que fazer unha, não tenho que fazer nada. É o momento que eu reservo para falar com Deus a respeito da minha vida, daquilo que eu quero passar para Ele. O meu jejum, normalmente agora eu faço uma vez por semana, porque eu estou fazendo atividade física e aí não consigo fazer um jejum como eu gostaria. E aí a minha leitura bíblica eu já compartilhei com vocês, né? Então, gente, para o vídeo não ficar mais longo, eu queria compartilhar isso com vocês, sabe? E no meio disso tudo, o Senhor tem falado comigo a respeito de mim, de pessoas, a vontade dEle, a respeito da minha casa, tudo está melhor. Então, assim, não existe vida de cristão sem vida com Deus. Senão você é mais um não praticante, ou como a estatística mostra que o Brasil é um país cristão e olha o jeito que está. Então, assim, não existe você falar que serve a Deus e não tirar um tempo para estar com Ele, eu aprendi. E que isso também possa servir de exemplo para você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a mais que você gostaria de saber a esse respeito, pode deixar a pergunta aqui embaixo para mim, ou me chamar no WhatsApp, me procurar lá no Instagram, aonde você estiver, na minha página no Facebook, pode deixar tudo aí. Eu pretendo no próximo vídeo falar de um assunto que gerou uma polêmicazinha da última vez que eu postei essa frase da Helena Tanuri no meu Facebook, que foi assim, que a prioridade da mulher cheia de Deus não é a aparência. Então eu quero estar esclarecendo essa frase, falar um pouco disso com vocês também, tá, pessoal? Ai, gente, eu não consigo fazer vídeo curto, eu queria conseguir, mas é tanta coisa para falar, né? Então, meu canal ainda tá pequeno, mas tem algumas pessoas que já estão me seguindo e eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Compartilha com outras pessoas. Eu não tenho intuito de ficar famosa e conhecida, eu só quero, assim, como algumas pessoas já falaram que seria canal de bênção, eu realmente quero que isso seja um canal de bênção para você,
tá bom? Que Jesus te abençoe, tenha uma ótima semana. Eu vou tentar gravar vídeo mais tarde, vou ver se eu consigo, ver se eu gravo 2 hoje. Se eu conseguir, aí daqui a pouco a gente volta com mais vídeos. Vou ver se eu posto 2 vídeos essa semana, tá bom? Beijo, pessoal, e ó, não deixa de orar, é o que a gente ensina para os crianças na escola dominical. Jejum, oração e Bíblia. Isso aqui, ó, é essa intimidade que te leva pro céu, tá? Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau!